Abra sua Bíblia no Salmo 72. Salmo 72. Nós meditaremos neste salmo nos dois próximos domingos, hoje e domingo que vem. Hoje nós iremos até o versículo 11 e domingo que vem nós faremos o restante deste salmo. Antes vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos abençoe e nos conduza nesse instante de meditação na palavra. Oremos. Eterno Deus, hoje veremos como o Senhor é fiel em cuidar daqueles com quem estabeleces a tua aliança. Não permita, ó Pai, que o nosso coração se perca em fúteis pensamentos, mas que estejamos ávidos por receber mais de Ti em Tua santa palavra. Toma o nosso coração, assim nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Este salmo, ele traz como título, não é essa parte que está em negrito, isso aí é um título que foi dado pela Sociedade Bíblica, mas essa parte que está em itálico, está dizendo assim, Salmo de Salomão. Também pode ser traduzido como Salmo para Salomão. Essa preposição de, né, no hebraico, pode ser traduzida como para. E faz todo sentido. Faz todo sentido que este salmo seja um salmo para o rei Salomão, porque este salmo, como você pode ver, lá no último versículo, diz assim, findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. E logo a seguir, no Salmo 73, você tem aí o título, Livro 3. Não está assim na sua Bíblia? Livro 3. Do Salmo 73 ao Salmo 89. Os Salmos, o livro dos Salmos, como nós conhecemos, ele é composto por 5 livros. Por isso ele é chamado de saltério, também no hebraico. São 5 inários. Então nós estamos aqui hoje encerrando o segundo livro, o segundo saltério, o segundo inário dos Salmos. A partir do Salmo 73 nós começaremos o livro 3 dos Salmos, né? Então, este salmo, embora ele diga que são as últimas palavras, findam-se aqui as palavras do rei Davi, e ao que dá a entender, Davi está fazendo a sua última oração. E essa sua última oração, ele intercedendo pelo seu filho Salomão, ele intercede por ele, e assim então, nós temos os pedidos que Davi faz a Deus, nas suas últimas palavras. E eu pergunto para você, imagine você nessa seguinte situação. Você está ali no seu leito de morte e você tem a oportunidade de fazer mais uma oração para Deus. Suas últimas palavras serão essa oração. O que você pediria para Deus nessa sua última oração? O que você diria para Deus nessa sua última oração, nesse último fôlego de vida que você teria? O que você diria? Como eu disse, esse salmo foi escrito por Davi para Salomão. Essa é a melhor tradução. Salmo de Davi para Salomão, né? Não foi Salomão quem escreveu esse salmo, mas sim Davi. Escreveu pensando no seu filho. E assim então ele ora a Deus pedindo pelo seu filho, intercedendo pela vida do seu filho. Neste salmo também, nós podemos ver que essa oração que Davi fizera, né, que seu pai, Davi fizera como pai pelo seu filho Salomão, ele pedindo pelo reinado de Salomão, nós vemos que ele está falando de alguém muito maior do que Salomão. A Davi, na aliança que Deus fez com Davi, Deus havia lhe prometido que no trono, no seu trono, jamais faltaria um descendente dele.
o trono de Davi seria para sempre. Não quer dizer que Davi nunca morreria, porque de fato ele morreu, até porque nós estamos aqui falando das últimas palavras de Davi. Mas Deus fizeram uma aliança com Davi, e nessa aliança Deus prometeu, você pode ver, está registrado lá em 1 Reis, capítulo 1 e capítulo 2, e também em 2 Samuel, capítulo 7, de 1 a 17, nós vemos ali a aliança que Deus fez com Davi, e nessa aliança Deus prometeu que o seu trono seria para sempre. Só que se você for a Israel, você não vai encontrar nenhum trono lá. Você não vai encontrar nenhum, muito menos Davi sentado nesse trono. Então, como pode o trono de Davi ser eterno se Davi morreu? Obviamente, Deus não estava dizendo que Davi iria reinar por toda a eternidade ali no trono, que ele não iria morrer. Não é isso que Deus havia prometido. O que Deus prometeu é que não faltaria um descendente. E Davi foi um rei tão bom para o seu povo, para o povo de Israel, apesar dos seus erros, apesar de suas falhas, mas Davi foi um rei tão bom para o seu povo, que o povo de Israel, sempre que pedia a Deus um rei, pedia um rei que fosse descendente de Davi. Queria que a linhagem de Davi permanecesse. Mas, obviamente, não foi Salomão, apesar de ter sido um grande rei, não foi Salomão o descendente mais ilustre de Davi. Não foi Salomão o rei eterno que Deus havia prometido a Davi. Este salmo aponta para a pessoa de Jesus. Este salmo é um salmo messiânico, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Tem aspectos deste salmo que se refere a Salomão, mas o plano maior deste salmo, quando você olha os detalhes maiores deste salmo, você vai ver que este salmo está falando de alguém muito maior que Salomão. E esse alguém é Jesus. Aliás, Jesus é chamado de filho de Davi. E o trono de Jesus é eterno. Ele é o rei eterno, como nós veremos aqui neste salmo. Ele é o rei eterno. Por essa razão, o trono de Davi é eterno. Por essa razão, o reinado de Davi é eterno. Porque todas as vezes que alguém falar do rei Jesus, também falará que ele é o filho de Davi. Você consegue perceber a grandeza da promessa de Deus para Davi? E como Davi foi abençoado por Deus? Na descendência dele, na linhagem dele, viria o filho dele, Jesus Cristo, o seu descendente, diante de quem também ele se curva, diante de quem também Davi se curva e o reconhece como seu Senhor. Disse o seu Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Davi, ele tem ali, em Jesus Cristo, o descendente mais ilustre. Este salmo, então, portanto, fala de Jesus. E como eu conversava hoje pela manhã com os irmãos, né, os irmãos já sabem que eu prego sequencialmente as Escrituras. Nesses últimos 2 anos, eu tenho pregado o livro dos Salmos aqui na igreja. Tenho salmo após salmo, semana após semana, pregado a sequência dos salmos. E hoje, quando se comemora o Natal, quando se fala do Natal de Jesus, nós falaremos aqui, hoje, neste salmo, sobre Jesus. Deus preparando todas as coisas nos mínimos detalhes. Deus é maravilhoso. E eu espero que você hoje seja edificado com essa mensagem. Que você saia daqui conhecendo um pouco mais de Jesus. E amando Jesus ainda mais. Esse é o meu desejo. Olhando para este salmo, nós lembramos aqui do pastor puritano Isaac Watts. Viveu entre 1674 e 1748. Ele captou bem a ideia deste salmo. E no seu poema chamado Jesus Reinará, uma estrofe diz assim: Jesus reinará onde quer que o sol faça o seu sucessivo percurso. Seu reino se estende de mar a mar, até que a lua cresça e nunca mais diminua. O reinado de Jesus é eterno, como nós veremos aqui hoje. Hoje e domingo que vem.
Então, como eu disse, olhemos para o Senhor Jesus quando meditarmos neste salmo. Nos versículos 1 a 7, nós temos a primeira verdade a respeito do caráter de Jesus, a respeito de quem é o Senhor Jesus. A primeira verdade é: Cristo é o Rei justo. Cristo é o Rei justo. Verso 1 a 7 diz assim: concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao Filho do Rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os aflitos, salve os filhos dos necessitados, e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir sol, enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Cristo é o Rei justo. O povo de Israel, o povo vivia aquilo que nós chamamos de teocracia. Bem, o Brasil vive, ou pelo menos querem dizer que nós vivemos, uma democracia. Cracia, poder, demo, povo, né? Não tem nada a ver com demônio não, tá? Embora às vezes pareça que a coisa vá para esse lado, né? Mas o poder emana do povo. A teocracia, o poder emana de Deus. Deus quem reinava sobre Israel. Ele tinha representantes, ali nos dias, por exemplo, dos juízes. E os juízes eram seus servos, começando com Moisés, depois com os juízes. Depois vieram os reis. O povo quis um rei para si. E aí então começa, a partir do livro de Juízes, a partir de 1 Samuel, melhor dizendo, começa então a monarquia em Israel. O povo quis um rei, como as nações tinham também seus reis, eles queriam um rei também igual ao povo, iguais aos povos, né? A partir daquele momento, então, Deus trata com o seu povo através dos reis. Os reis eram chamados de pastores do povo. Os reis governavam e deveriam cuidar do povo. O povo era como ovelha, como as ovelhas, e os reis eram como seus pastores, cuidando dessas ovelhas. Israel vivia nessa democracia, nessa teocracia. Deus tinha ali os seus representantes. Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul. E o povo escolheu o rei. Escolheu um rei que fosse alto, grandão. A Bíblia diz que entre os maiores, entre o povo, Saul sobressaía. O mais alto do povo batia nos ombros de Saul. Então você imagina, Saul era grandão, era um homem bem alto. E aí a gente lembra lá da história de Golias, o gigante Golias, de quase 3 metros de altura. Quem era o mais indicado a combater o gigante ali em Israel? Saul. Mas onde estava Saul? Tremendo de medo dentro da sua tenda. Quem foi que foi lá enfrentar o gigante? Um menino Davi, um franzino. Eu imagino ele franzino. Não sei porque quando eu penso em Davi, me vem à cabeça aqui o nosso irmão Lucas, né? Franzino, magrinho, daquele jeito ali e tal, enfrentando um gigante. Fique franzino, irmão. Fique franzino, vai por mim. Mas o Davi era o homem que foi enfrentar o gigante. Com a morte de Saul, ou melhor, antes da morte de Saul, Davi foi ungido rei no lugar de Saul. E Saul sabia disso, e a partir desse momento, Saul quis matar Davi. Fez de tudo para matar Davi, perseguiu Davi. Depois nós vemos Davi assumindo o trono após a morte de Saul. E Davi foi um rei muito importante para Israel. Ao rei cabia guiar o povo com justiça, e o povo esperava que o rei fosse justo. Por isso que quando vinha um rei maligno, um rei perverso, o povo sofria. Em seu leito de morte, ele ora a Deus e pede ao Senhor que conceda a Salomão
sabedoria, concede ao rei os teus juízos. Um pai intercedendo pelo filho, pedindo pelo filho. Pai, você tem orado pelos seus filhos? Você tem intercedido, pedido a Deus que dê aos seus filhos juízo? Ou, a gente fala, né? Tenha juízo, menino, né? Ou seja, tenha capacidade de discernir o que é certo do que é errado. É isso que um rei precisa, é de um rei assim que a nação precisa. Quando Deus perguntou ao jovem rei Salomão, assim que Davi morreu, Salomão assume o trono, é ungido rei no lugar de seu pai. Deus então pergunta a Salomão o que ele queria, e Salomão ora a Deus e pede: eu quero sabedoria para guiar esse povo. E de fato, Salomão foi um homem muito sábio, começou muito bem o seu reinado, se tornou um homem muito sábio, mas no decurso do seu reino, Salomão não soube usar a sabedoria que Deus lhe deu. Estabelecendo paz com os povos, seu nome já diz isso, né? Shalom, né? Tem a ver com paz, tem a ver com reinado de paz. Então, Salomão faz alianças com os povos, e a forma como ele fez aliança foi casando-se com as filhas dos reis. E nessa, Salomão conseguiu a proeza de ter 700 mulheres e 300 concubinas. E a Bíblia diz que essas mulheres levaram ele para o pecado. Essas mulheres levaram ele para a idolatria. E perverteram o coração dele. Salomão começou muito bem, mas no meio do caminho se perdeu na idolatria. Na sua velhice ele volta para o Senhor e pede a Deus e perdão, se reconcilia com o Senhor. Quando nós lemos Eclesiastes, nós devemos ler nessa perspectiva. Um velho que olha para trás e viu que perdeu o seu tempo com coisas fúteis, em vez de ter investido o seu tempo nas coisas de Deus. Mas Salomão, ele deveria julgar com justiça e com equidade, com sabedoria. Versículo 2. Ele deveria olhar a causa dos aflitos e julgá-las, as causas dos aflitos, com sabedoria, com equidade. E nós lembramos daquele caso em que duas prostitutas, uma delas, o filho de uma delas morre à noite, e ela vai, toma o filhinho da outra, troca de lugar, e aí no frigir da história, elas vêm reclamando a Salomão: olha, o filho é meu, e ela tomou de mim, porque o dela está morto. Não, o filho é meu, foi o dela que morreu, aquela história toda. E aí Salomão: simples, vamos resolver esse negócio que faço. Tragam uma espada, vamos partir a criança ao meio. Cada uma leva metade para casa. Que jeito mais inusitado de resolver uma questão, não é mesmo? Mas foi aí que ele pegou o coração da pessoa. A que se dizia mãe e não era, disse assim: ok, bem feito, nem para mim nem para ela. E a outra, que era a mãe verdadeira, disse assim: não, fique com ela. Prefiro que a criança viva com ela do que seja aqui assassinada dessa forma. E aí Salomão mandou entregar a criança para a mãe verdadeira. Essa segunda. Sabedoria teve esse homem. Ele fez o reino de Israel crescer. Israel se tornou um reino forte, poderoso, riquíssimo nas mãos de Salomão. Salomão de fato foi um homem sábio e fortaleceu o reino, julgou a causa dos aflitos, a causa dos necessitados. Mas Salomão foi apenas uma sombra do que seria Jesus Cristo. Se tem alguém que pode ouvir a causa do aflito e pode julgar a causa do aflito e necessitado, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que tem justiça e equidade em todos os seus juízos, em todas as suas sentenças, esse alguém é Jesus. Se tem um juiz que não erra em seus vereditos, esse alguém é Jesus, é o Rei Jesus, porque ele é o Rei justo. Lá em 1 João 1, o apóstolo João diz que se nós pecarmos, nós temos
ao advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é a justiça de Cristo que nos reveste, é na justiça de Cristo que somos aceitos por Deus. Somos aceitos por Deus não porque somos bons, somos aceitos por Deus não porque fazemos as coisas certinho. Somos aceitos por Deus não é porque pagamos todas as nossas contas, não deixamos nenhum carnê para trás, não damos calote em ninguém, não mentimos, não adulteramos, não somos salvos por isso. Porque fazer todas essas coisas não é nada mais do que a nossa obrigação. E Jesus disse que se eu fizer aquilo que é a minha obrigação, eu sou o quê? Um servo inútil. Porque para herdar a vida eterna, eu preciso de uma justiça que seja muito maior do que a justiça dos homens. Eu preciso de uma justiça que exceda em muito a justiça dos fariseus. Eu preciso da justiça de Jesus. Eu não posso me apresentar diante de Deus. Pense na sua justiça como se ela fosse uma roupa. Eu não posso me apresentar diante de Deus com essa roupa, com essa justiça. Eu tenho que me apresentar diante de Deus com a roupa que Cristo me dá, com a justiça de Cristo. Ele me reveste da sua justiça. E quando Deus olha para mim, Ele vê a justiça de Jesus. E se eu estou aflito, é aos pés de Jesus que eu tenho que chorar. É aos pés de Cristo que eu tenho que estar. Se eu tenho necessidades, é aos pés de Cristo que eu devo buscar o suprimento para a minha alma, para o meu ser. Os versículos 5 a 7, ainda que sejam uma poesia, e como tal cabe aqui a linguagem figurada, o uso da linguagem figurada, nós não devemos entendê-los como referindo-se a Salomão, mas sim a Cristo. Vou lê-los novamente, 5 a 7. Ele permanecerá enquanto existir sol. Que ser humano é capaz de viver tanto tempo assim? Enquanto durar a lua, através das gerações. Quem é este que atravessa as gerações? Vivo. Só Jesus. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada. Quem é da roça sabe muito bem o que quer dizer isso. Quando você ceifa, quando você recolhe todo o produto da terra, e aí vem a chuva. A terra já estava esgotada, porque a lavoura tirou os nutrientes da terra, mas vem a chuva agora e revigora a terra. Cristo, só Cristo pode revigorar o coração cansado. Só Cristo pode transformar o coração pecador em um novo coração. Só Cristo e ninguém mais. Só Cristo. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Os céus é descrito como um lugar onde não precisaremos do sol, porque lá brilhará a glória de Jesus. O fulgor do rosto de Jesus iluminará a nossa existência. Nós não precisaremos do sol. E aqui esse verso está nos dizendo: floresça em seus dias, ou seja, no reinado de Cristo, floresça o justo. Os céus será o lugar onde os filhos de Deus florescerão. Exuberantes, refletirão a glória de Cristo. Lá no céu estarão somente os justos, os justificados pelo Senhor Jesus. Aqueles que foram revestidos pela justiça de Cristo. Aqueles que nesta vida renderam-se a Cristo Jesus, confessaram-o como seu Senhor e Salvador, arrependeram-se dos seus pecados e viveram para a glória dele.
deixaram para trás a sua autojustiça e foram revestidos com a justiça de Cristo. Lá os justos florescerão. Meus irmãos, neste mundo está difícil a gente ver justiça ser feita, não é mesmo? Essa semana a gente viu mais um espetáculo horrendo daquele Supremo Tribunal, eu ia falar fedorento, mas é federal. Mas é fedorento mesmo. Aquele lugar fede. Fede a injustiça, aquele lugar fede a podridão. Acho que é por isso que usam togas pretas, né? Parecem uns urubus na carniça. Leis que favorecem bandidos. Leis que põem soltos criminosos, que segundo eles são vítimas da sociedade, mas se a sociedade os estragou, então por que devolvê-los à sociedade? Não faz sentido, não é mesmo? Mas esperar lógica desse povo. Se a sociedade os estragou, então eles não deveriam, se eles são vítimas da sociedade, não deveriam ser devolvidos para a sociedade. Simples assim. Mas esses são os supremos, os juízes que nós temos. Homens iníquos. A mais alta corte corrompida, e que se espera do resto? É claro, nem todos são assim. Nós temos homens bravos aí lutando, temos gente honesta lutando nesse mundo, mas meus irmãos, a nossa justiça tem que ser muito maior. A justiça que vai nos satisfazer de verdade é a justiça de Cristo. E é nessa justiça que temos que esperar, porque Cristo é o Rei justo. Cristo é o Rei justo e por isso Ele pode justificar a todo que nele crê e nele confia. Pelo fato de Ele ter cumprido todas as exigências da justiça divina, da justiça de Deus, Cristo então pode nos justificar, nos declarar justos diante de Deus. Quando olhamos para Salomão, vemos que no início do seu reinado, ele até começou bem. Ele reinou com justiça e se tornou um célebre rei em Israel. Contudo, com o passar dos anos, Salomão mudou seus valores. Ele oprimiu o povo com pesados impostos. Enriqueceu Israel, mas empobreceu o povo. Ele enriqueceu o governo, mas não o povo. O povo estava sofrendo. Você pode ver isso em 1 Reis 12, de 1 a 16. 1 Reis 4, 7. 1 Reis 5, 13 a 15. Ali você vê, Salomão foi um homem que pôs impostos pesados sobre o povo. Tanto que na sua morte, seu filho Roboão assume o trono. O povo vem na esperança de que agora o filho de Salomão vai dar uma amenizada para o nosso lado. Porque está difícil pagar imposto. Você vê que esse negócio de imposto é antigo, né? E aí então, Roboão toma conselho com os mais velhos, e os mais velhos dizem: alivia para o povo. Diminui os impostos. Não faça como seu pai. Diminua os impostos. O povo vai te amar se você fizer isso. O povo vai te seguir. Mas sabe quando a pessoa pede um conselho para você, mas na verdade, ela não está pedindo um conselho, ela está pedindo uma aprovação sua? Porque ela já sabe muito bem o que ela quer fazer? Como pastor, eu vivo isso o tempo todo. Pastor, o que você acha? Você acha que é pecado fazer tal coisa? Você já quer fazer aquilo. Se você não sabe que isso é pecado, meu irmão. Ah, mas é que eu estava pensando que se eu fizer assim, tal, desse jeito poderia não ser. Você já quer fazer. O que você quer é a minha bênção. O que você quer é que eu ponha a mão na sua cabeça e diga: Senhor, abençoe esse pecador com o seu pecado desgraçado. Abençoe ele. Eu não vou fazer uma besteira dessa. Mas aí, Roboão foi pedir conselho para quem? Para a galera do futebol. Não que o futebol seja errado, tá? Não sei se jogava futebol também, com certeza não. Mas foi pedir conselho para a galera da turminha dele, os jovens. Qual é, Roboão? Se você abaixar os impostos, eles vão achar que você é um frouxo.
Então fala para eles que o seu dedo mínimo é mais pesado que os lombos de seu pai. Se o seu pai, Salomão, os atormentou com açoites, você os atormentará com escorpiões. Fala para eles que o imposto vai aumentar ainda mais. Sabe o que aconteceu? O reino rachou. Levantou um sujeito chamado Jeroboão, aproveitou da situação, fez uma rebelião. 10 tribos e meia seguiram Roboão, e as outras 2 ficaram com Roboão. 10 tribos foram com Jeroboão e 2 ficaram com Roboão. As 2 do sul e o restante do norte ali. E assim acontece a divisão, Israel e Judá. E divide-se o povo. Triste, não é mesmo? Começou tão bem, mas errou. Salomão, como rei, tirava do povo por meio de pesados impostos. Cristo, como rei, ele concede bênçãos ao seu reino, ao seu povo, começando pela mais importante de todas, a bênção da salvação. E juntamente com esta bênção, ele nos dá graciosamente todas as coisas das quais necessitamos. Por isso nós não precisamos andar ansiosos de coisa alguma, porque nós temos um rei que sabe a nossa necessidade e que cuida de nós. Nós temos um rei que é justo e sabe como nos abençoar, e sabe quando nos abençoar, e com o que nos abençoar. Não precisamos andar ansiosos pela nossa vida, porque Ele cuida de nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas súplicas e oração, com ações de graças. Busque ao Senhor. Confie nesse Rei justo. E nos versos 8 a 11, nós temos mais uma verdade sobre Cristo. Diz assim a palavra de Deus: domine Ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. A segunda verdade que nós vemos sobre Cristo neste salmo é que Ele é o Rei dos Reis. Cristo é o Rei dos Reis. Cristo tem aos seus pés todos os poderosos desse mundo. Todos os reis da terra são subalternos de Cristo, estão aos pés de Cristo. Quer seja adorando a Cristo, se assim o fizerem, é porque são salvos, é porque também são filhos de Deus. Quer seja sendo julgados por Cristo. Se tem uma verdade da qual ninguém escapa, aliás, de nenhuma verdade nós escapamos, mas se tem um fato do qual jamais ninguém escapará, é que todos haverão de se apresentar diante de Deus nos céus. Todos haverão de se apresentar diante de Cristo. E a pergunta é: como nós nos apresentaremos diante dele nos céus? Como nós nos apresentaremos diante de Cristo nos céus? Como nós estaremos naquele dia, quando Cristo nos chamar para o encontro com Ele? Como nós estaremos nesse dia? Bem, a resposta é, do mesmo jeito que eu estou hoje. Pelo menos essa é a resposta que um crente deve dar. Do mesmo jeito que eu estou agora, pastor, preparado para me encontrar com Jesus.
Porque se você estiver pensando em um dia se preparar para o encontro com Cristo, você já está correndo risco. Você já está correndo risco. O crente tem de estar preparado o tempo todo, a qualquer momento, para se encontrar com Cristo. Se você estiver pensando, não, eu vou me preparar, é sinal que você está despreparado para esse dia. E esses versículos falam que os reis da terra haveriam de render-se a Salomão. Como de fato nós vemos, a rainha de Sabá, né? Ela veio até Israel trazer tributos a Salomão. Ouviu falar da sabedoria dele e queria ver se ele era sábio mesmo, e trouxe muitos presentes para ele. Salomão estendeu o seu reinado, fez alianças com vários povos. O reinado de Israel cresceu impressionantemente nas mãos de Salomão. Mas muito maior do que o reinado de Salomão é o reinado de Cristo. Porque o reinado de Salomão teve fim. O reinado de Salomão encontrou o seu fim. Bastou Salomão morrer e o seu filho Roboão seguir os conselhos de seu coração pervertido e causou a divisão do reino, acabou com o reino de Israel. Mas não acabou com os planos de Deus. O povo de Israel foi para o cativeiro na Assíria, o povo de Judá foi para o cativeiro na Babilônia, voltaram esmigalhados, voltaram só os remanescentes, quase que acabou o povo, mas ali do remanescente Deus levanta novamente o seu povo, e vem Jesus Cristo. Nasceu dentre os judeus, ele era um judeu, nasceu dentre eles ali, e vem Jesus Cristo ao mundo. Os planos de Deus não foram interrompidos por causa dos pecados de Salomão ou de quem quer que seja. Por quê? Porque ser humano algum, por mais poderoso que seja, pode interferir nos planos de Deus e pode atrapalhar os planos de Deus. Ser humano algum pode fazer isso. Esses dias eu ouvi uma frase de um pregador aí, de um sujeito que está na internet, aí eu nem lembro o nome dele. Ele dizia o seguinte: Deus predestinou todas as coisas, mas o homem com as suas escolhas pode alterar os planos de Deus. Eu não sabia que eu era tão poderoso assim. Né? Eu não sabia. Bem, eu não sabia porque isso não está na Bíblia. Eu não sei onde foi que ele leu essa besteira. E está dizendo que isso é palavra de Deus. Isso não é palavra de Deus nem aqui, nem nunca. Nunca foi. Porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. E os poderosos desse mundo que pensam que podem fazer alguma coisa, que as suas decisões podem mudar o rumo da história e tudo mais, devem entender o seguinte: eles são apenas peças que Deus usa para executar a vontade dele. Por isso, governantes que fizeram bem para o povo foram aqueles que mostraram temor a Deus em seus corações, que mostraram nas suas ações temor ao Senhor, que buscaram a bênção do Senhor, que buscaram a direção do Senhor, apesar de serem pecadores, falhos, mas buscavam a Deus nas suas decisões. Nações que foram abençoadas com governantes assim, cresceram. E aqui fica para nós, irmãos, uma advertência: nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos pedir a Deus pelos nossos governantes. Não sei se você votou nesse ou naquele candidato, não importa agora. Não importa quem ocupe a presidência, temos que orar por eles. É bíblico, é a ordem da palavra de Deus. Mas eu não votei nesse cara que está aí, nesse tal de Bolsonaro, eu não votei nele.
Pois é, eu também não votei no Lula, também não votei na Dilma. E orei por eles durante o tempo todo que eles estiveram lá. Se você quiser uma ajuda para saber como fazer isso, eu posso te ajudar. Mas nós temos que orar pelos nossos governantes. Nós temos que pedir a Deus que nos dê governantes que antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, temam a Deus. Parece que está vindo isso para nós, né? Quem sabe? Mas não é hora da gente relaxar nas orações, pelo contrário, é hora da gente intensificar as nossas orações em favor dos nossos reis, dos nossos governantes. Porque não existe um só poderoso nesse planeta que não esteja debaixo da autoridade de Cristo. Quer reconheça isso ou não, mas Cristo é o Rei dos Reis. O Novo Testamento fala de um dia vindouro, quando Jesus terá destruído todos os demais domínios e poderes. E todos os seus inimigos serão postos debaixo de seus pés. Jesus como cordeiro. Eu acho linda essa figura que Apocalipse traz sobre Jesus, né? Jesus é o cordeiro de Deus. No trono estava o cordeiro. Jesus também é chamado de leão, transmite força e tudo mais, mas quem vence é o cordeiro. O cordeiro estava sentado no trono, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E eu encerro essa mensagem aqui agora, deixando o restante desse salmo para domingo que vem. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, verso 14. E peço que você leia junto comigo. Apocalipse 17, 14. Vamos juntos? Apocalipse 17, 14. Leamos. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Na frente das forças do mal há um dragão. O que te mete mais medo, um dragão ou um cordeiro? Se você se encontrasse com um dragão agora, e um cordeiro, qual dos dois meteria mais medo em seu coração? O dragão ou o cordeiro? O dragão, é óbvio. Aliás, não precisa nem dragão, né? Esses dias estava um calango desse tamanho andando aqui no pátio. Aqui as irmãs estavam subindo nos bancos de medo, né? Imagina, se fosse um dragão. Exagerei, né? Não foi em cima do banco, não. Vocês ficaram só fechadas aqui dentro, né? Exagerei. Mas o dragão mete muito mais medo. Mas quem é que vence? Quem é que vai vencer aqui? Cordeiro. Cordeiro. É Jesus. É isso mesmo, Samuel. É Jesus, o Cordeiro. Ele que vai vencer. Mas vencerão também os eleitos e chamados e fiéis que se acham com ele. Você se acha com Jesus? Você se acha com Jesus? Vamos orar. Senhor Deus, que o nosso coração nunca se esqueça de que Jesus é o Rei justo, de que Jesus é o Rei dos reis. Que o nosso coração nunca se deixe endurecer na presença do Senhor. Pelo contrário, que o nosso coração sempre se ache quebrantado, ajoelhado na presença do Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, adorando a Ti. Que, ó Deus, no dia de Cristo Jesus, no dia em que Ele derrotar todos os inimigos, no dia em que Ele vier para buscar a sua igreja, que estejamos com Ele, estejamos com Cristo, subamos com Cristo para a glória, e vençamos com Cristo, Ele, o Cordeiro vencedor. Ó Pai, traga ao nosso coração
essa certeza, traga ao nosso coração essa alegria, traga ao nosso coração essa esperança todos os dias, e que nós nunca deixemos de crer, nunca deixemos, ó Deus, de andar na Tua presença, nunca deixemos, ó Pai, de confiar no Senhor Jesus, que a nossa confiança esteja somente nele. Quando estivermos aflitos, que busquemos a Ele, e por Tua misericórdia sejamos atendidos. Quando os inimigos se levantarem contra nós, lembremos-nos de que estamos do lado do Cordeiro vencedor, do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é isso que importa. Quando o mundo se levantar contra nós, que nós nos lembremos de que estamos com Cristo, e isto nos basta. Assim nós oramos. Assim nós bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.